Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca de Sonhos. O meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês todas as minhas leituras realizadas no mês de novembro e a minha TBR de dezembro. Vamos lá? Bom, gente, eu vou começar mostrando para vocês. Essa aqui, então, era a pilha de livros que estava separada na minha escrivaninha. Eu vou contar para vocês o que eu consegui ler, enfim. Bom, uma leitura finalizada foi Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Gostei bastante, inclusive já tem resenha dele para vocês aqui no canal, fiz algumas marcações. Eu grifei esse livro todo, gente. Eu grifei ele todo, mas foi assim uma leitura bem gostosinha. Eu acho que ele é um livro que, independente da idade que você tenha, ele consegue te transmitir alguns ensinamentos, sabe? Ele é um livro com bastante conselhos sobre a vida no geral, sobre o nosso crescimento, nosso amadurecimento, então gostei bastante. Eu vou deixar para vocês, então, descrito, né, quanto que eu consegui ler durante o mês de novembro, porque eu ainda não fiz essa soma. Eu li também Adam Bad, da autora Mary Ann Evans. Ela escreveu sobre o pseudônimo de George Eliot. Esse livro aqui, inclusive, apareceu já para vocês aqui em vídeos anteriores. Não lembro se ele chegou a aparecer no vlog, mas olha só, ele tem bastante marcação. É outro que dialogou muito comigo. Enfim, terminou também todo anotado. Esse daqui em breve também eu vou preparar uma resenha para trazer para vocês, ainda não consegui. Basicamente, então, eu fiz a leitura durante o mês de outubro e novembro. Dia 15 de novembro eu finalizei essa leitura, que eu estava fazendo conjunta com uma amiga minha. Gostei bastante, gente. É um livro que ele vai tratar sobre um tema muito difícil. Ele vai falar sobre infanticídio, mas a autora, ela tem uma escrita muito bela, sabe? Ela consegue te envolver durante toda a trama. Nós vamos conhecer os personagens, nós vamos conhecer o autor deste crime. E também a George Eliot, ela se inspirou em uma história real para escrever este livro, tá? Então, gente, chorei que nem criança em posição fetal em uma parte dessa história e simplesmente me destruiu, mas eu amei esta leitura, quero muito conversar logo com vocês sobre este livro. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Não consegui pegar absolutamente nada dele este mês. Infelizmente, queria muito ter feito a leitura do Machado, mas então ele irá voltar para a minha estante e na próxima oportunidade eu pego ele para ler. Eu fiz também a leitura de Middlemarch. Nós estamos agora na página 153, para mim falta isso aqui para chegar na meta, então ainda hoje eu faço a leitura, porque hoje, dia 30 de novembro, quando eu estou gravando para vocês à noite, então terá o debate deste livro, mas então, pela meta nós chegaremos até a página 153, estou gostando bastante da leitura de Middlemarch, inclusive se você tem ele em casa, vem fazer a leitura com a gente, a releitura, está sendo muito gostosa e é muito legal, né, a gente ler, compartilhar tudo aquilo que nós achamos, nossos pensamentos, nossos palpites. Dá tempo de você nos alcançar, tá? A escrita dela é muito rápida. A sensação que eu tenho é que eu sentei e peguei o livro, quando eu vou ver já passou 30 páginas, sabe? Tipo, é muito rápido, é muito gostoso. E ela vai trazer aqui então a história da Doroteia, que ela é uma jovem que ela é muito inteligente, ela é completamente fora do padrão social, assim, ela é muito esperta e ela ama o conhecimento, sabe? Ela almeja, ela deseja o conhecimento. E ela é uma moça muito puritana, muito religiosa, então nós vamos acompanhando aqui a sua trajetória. Na parte em que eu parei, ela está noiva do Mr. Causabum, é um reverendo, que ele é um homem muito erudito, ele está escrevendo um livro, então a Doroteia enxerga nele a possibilidade de aprendizado, então basicamente é um casamento por conveniência, sem amor. Ele tá querendo alguém para cuidar dele, porque ele é 30 anos mais velho do que ela, ele tá ali na casa dos 50 e ela tem 20. E ela tá querendo alguém para ensiná-la, sabe? Então é uma troca que vai ter nesse casamento. Na parte que eu estou, eles ainda estão noivos, então eu não sei o que vai acontecer, mas estou gostando demais.
Outro livro que eu consegui pegar um pouquinho também foi Pastoral Americana. E eu quero fazer a leitura dele até segunda-feira, dia 1º de dezembro. Por quê? Já faz 2 meses que eu tô com esse livro, gente. Deu, sabe? Preciso terminar esse livro, não dá mais pra enrolar. Não dá mais pra enrolar. Olha, eu preciso ler ainda. Faltam 105 páginas, então a minha prioridade agora no início de dezembro será terminar a leitura dele. Ele é um livro meio conflitante, assim, pra mim. Eu comecei a história amando, depois eu não gostei muito, aí ele me conquistou de novo um pouquinho, mas me perdeu um pouquinho, então ele, pra mim, assim, tá sendo uma leitura cheia de altos e baixos. A escrita dele é rápida, quando você consegue realmente ali mergulhar na história, passa rápido as páginas, mas é isso que eu tô sentindo um pouco de dificuldade, sabe, de me conectar. Vocês viram no vlog de leitura eu comentando que eu havia lido 30 páginas dele, que tava simplesmente lendo sem ficar questionando muito. Continuo nessa, então só tô lendo. Recebendo o que o autor tá querendo propor aqui. Então ele tá falando de bastante coisa, mas vou deixar para comentar um pouco mais profundamente sobre ele quando fizer uma resenha. Mas então minha prioridade será terminar essas 105 páginas dia 1 de dezembro, porque realmente eu quero começar dezembro com novas leituras, com outras histórias. Eu queria, pelo meu cronograma em novembro, era para eu ter lido Casei com um Comunista, para eu poder fazer a leitura, né, da sequência desse box, mas não vou pegar Casei com um Comunista logo em seguida, vou dar uma pausa nesse autor, vou pegar outras obras que eu também tenho bastante interesse, depois eu volto para terminar a leitura deste box. E outro que eu fiz a leitura também foi de Mariposas. Mariposas, ó, falta só isso daqui para terminar também. Faltam 103 páginas para terminar. Quero avançar o máximo possível hoje no domingo e também tentar terminar ele entre segunda e terça-feira. Não quero passar ali do dia 2 de dezembro, porque realmente quero pegar outras histórias, mas eu gostei bastante de Mariposas. A autora ela vai trazer uma crítica muito ácida e muito rígida contra a sociedade daquela época, contra a moral, contra os costumes. Aqui então nós vamos ter a Vir, que ela é uma jovem muito inocente, muito ingênua, muito pura, muito apegada aos seus princípios, aos seus valores, que ela foi criada por uma duquesa para ter a verdade acima de todas as coisas, para ser muito íntegra. Então nós vemos o choque dessa jovem com uma sociedade totalmente corrompida, depravada, com valores morais totalmente invertidos, que não são os valores dessa protagonista. E nós vamos ver então ela tentando se manter fiel aos seus valores em meio a essa pressão social. Porque por ela ser diferente, ela acaba fazendo seus julgamentos, ela trata a sociedade com muita frieza, e isso é obviamente extremamente mal visto entre os outros membros da sociedade, que são ali entregues aos seus vícios, à traição, à prostituição, enfim. E então nós vemos essa rejeição social com essa protagonista e ela tentando se manter firme. Então eu achei bastante interessante, falta pouquíssimo para ler, então também será minha prioridade concluir esta leitura. Então estes 2 livros serão os que eu acabarei finalizando no comecinho de dezembro e vamos para a minha TBR. Eu separei, gente, alguns livros que eu quero muito, 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 muito fazer a leitura desses livros, assim, que eles são surreal de bom. O que eu pensei? Como eu gostei bastante desse pano de fundo social que a autora trabalha, mas aqui então no ponto de vista de uma moça religiosa, né, mais puritana, então eu pensei que seria legal continuar dialogando com esse cenário, só que agora de um ponto de vista diferente. Porque aqui então nós temos uma mocinha contra toda a sociedade corrupta e ela sendo uma moça ingênua e pura. E nestes outros 2 livros nós teremos o inverso, serão mulheres que foram corrompidas de alguma forma lutando contra uma sociedade puritana. Então eu pensei em trazer aqui esse contraponto, né, da visão da Vir de Mariposas,
Porque a forma como a autora vai trabalhar nesse livro, tipo, você detesta e abomina toda a sociedade, sabe? E aqui nestes livros nós iremos olhar com outros olhos para esses infratores, entendeu? Nós vamos ter aqui então em A Letra Escarlate, escrito pelo Nathaniel Hawthorne. Eu tenho nessa edição da Penguin, que eu mostrei para vocês no unboxing. Eu fiz a aquisição dele agora em novembro, inclusive, mas eu já passei ele na frente, eu já vou fazer a leitura. Porque esse aqui, então, será um livro que vai contar a história de uma protagonista que acaba tendo um caso e por essa sociedade puritana extremamente rígida e preconceituosa e tal, ela acaba sendo julgada ali e tendo que andar com a letra A de adúltera na roupa. Então nós vamos ver essa sociedade puritana contra essa personagem e o seu pecado. E outro livro que eu separei também foi Lady Roxana, que é uma protagonista que acaba sendo desamparada ali pela vida. Esse daqui é o livro do mês de novembro, do Clube Vitorianos, que eu já mostrei então para vocês, tanto nos shorts, fazendo a abertura bonitinho, né, da caixa, quanto nas minhas compras do mês de novembro. Então também, ó, maravilhosa a diagramação deles, também estou muito ansiosa para ler, que será então que vai contar a história de uma mulher que, por percalços da vida, acaba sendo desamparada e ela acaba então se tornando uma prostituta. Então nós vamos conhecer o lado dela nessa história. E o autor, ele vai trazer então uma reflexão profunda sobre ambição, identidade, culpa e o lugar da mulher em uma sociedade marcada por hipocrisia e rigidez moral, com impressionante realismo psicológico. Então também é uma mulher que ela acaba sendo obrigada a virar uma meretriz e é muito julgada então pela sociedade. Então nestes dois livros nós teremos críticas sociais a uma sociedade mais puritana, mais rigorosa moralmente, e nós vamos ver então o que vai acontecer com as protagonistas. Eu achei que seria um contraponto interessante depois da leitura de Mariposas, então estou passando esses dois aqui na frente de todos, porque do Clube Vitorianos, o que eu deveria ler pela sequência de publicação seria O Italiano, da Anne Radcliffe. Esse daqui ele é um livro gótico, né, mas de terror assim, então, mas deixei ele aqui de canto, vai ficar então para janeiro. E eu vou fazer então a leitura de Lady Roxana, que acabou de chegar aqui em casa. Outro que eu separei também é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Esse daqui também é outro que tá passando na frente assim, total. Ele chegou no mês de novembro aqui pra mim, eu comprei ele na Black Friday. Mas eu quero muito, muito conhecer a escrita do Érico Veríssimo. Todo mundo fala muito bem desse autor, gente. Então, assim, eu tô doida pra fazer a leitura. Esse aqui é o Érico. Olha só que edição mais linda, gente. Sério, maravilhosa. Então, eu quero começar por Olhar os Lírios do Campo. Provavelmente eu não farei a leitura deste autor, das suas obras publicadas em ordem cronológica, porque ele publicou muita coisa. Eu vou seguir então dos que eu já comprei, que é então Olhar os Lírios do Campo, Incidente em Antares e a trilogia do Tempo e o Vento, que são esses daqui então, que é o Continente, o Retrato e o Arquipélago, que tem então aqui o volume 1, 2 e 3. Então esses aqui serão os livros que eu farei a leitura do Érico, e futuramente então farei aquisição de outros exemplares se eu gostar da escrita desse autor, o que eu creio piamente que gostarei sim. Mas então dessas obras que eu já fiz aquisição, eu irei ler Os Lírios do Campo. E eu acho que eu não comentei, mas Os Lírios do Campo ele tem 278 páginas. Então também quero muito fazer a leitura dele. Outro que eu peguei para ler é Covardes. Gente, eu tava tão ansiosa para fazer a leitura desse livro. Sério. Esse daqui eu comprei na editora Sétimo Selo, né? Do site da Sedete. Já mostrei ele no unboxing aqui para vocês. Então, ele é um pequeno calhamaço. Ele vai ser um romance falando sobre o primeiro século, né, da primeira era da igreja, ali depois da morte de Jesus. E aqui no primeiro século ali depois de Cristo, ele tem então 534 páginas, mas acho que isso aqui é contando... Não, isso daqui é com apêndice.
A história em si tem 517 páginas. Tudo isso daqui é de apêndice, ele então tem 517 páginas. Tem essas ilustrações aqui. Então, ele é um romance de um soldado romano que acaba se apaixonando por uma judia em Roma. E começa assim, então, a perseguição de Nero contra os cristãos. E, se eu não me engano, esse soldado romano acaba se convertendo por amor a esta jovem. E, enfim, é toda a trama deles tentando sobreviver ali naquele cenário de caos e de extrema perseguição. Esse autor, ele é um ganhador do Prêmio Nobel, não me arrisco a dizer o seu nome, fica a interpretação de vocês. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1905, foi ali um dos primeiros laureados, então eu tenho muita vontade de conhecer essa história, eu tenho certeza que será extremamente emocionante, e por que não ler em dezembro, que é onde comemoramos o Natal, não é mesmo? Já que o Natal, ele, né, para os cristãos é o nascimento de Cristo, então por que não ler ele uma história vinculada a Jesus e aos cristãos? Então, pegarei Quo Vadis para ler. E eu vou fazer a leitura também de Drácula, né? Essa edição da Martin Claret que eu comprei agora também na Black Friday. Gente, vocês viram que assim, as últimas aquisições passaram em peso na frente de todos os livros da minha estante, né? Tem uma edição extremamente confortável. Eu fiquei muito curiosa para conhecer essa história, conhecer o Drácula da literatura, né? Não somente das adaptações, porque eu não conheço absolutamente nada dele. Tem 476 páginas. E olha, gente, que chuchuzinho. Se eu não me engano, ele é escrito em forma de cartas ou de diário, alguma coisa assim. Diário. Relato, diário, então ele tem essa estrutura narrativa um pouco diferente, então eu estou muito curiosa para fazer a leitura de Drácula e eu pensei que também seria uma leitura rápida, gostosa, interessante, que vai prender, sabe, durante esse mês, tendo em vista que eu vou fazer a leitura de outros livros aqui um pouco mais pesados, né, um pouco mais... que vão demandar um pouquinho mais emocionalmente. Então eu pensei em pegar Drácula para dar aqui uma equilibrada, né, uma leveza. Um que eu ia colocar, gente, mas eu acabei tirando, justamente para dar esse ponto de leveza, era o Liv, da Dina Maria Moloch. Eu tô doida para fazer a leitura desse livro também, mas eu achei que não ia dar por causa do tamanho, porque ele tem 543 páginas. Ia ficar muita coisa para ler durante o mês de dezembro, considerando ainda que eu vou acabar arrastando 200 páginas desses dois livros. E eu ainda tenho, né, a leitura de Middlemarch também, que eu vou fazer durante o mês de dezembro. Eu achei que não ia dar. Mas eu quero tanto fazer a leitura desse livro, gente. Ele vai falar sobre uma moça que nasceu com uma deficiência numa era vitoriana e ela acaba ali enfrentando todo o preconceito social, todos os julgamentos por causa da sua aparência e como que ela vai lidar com isso, né? Como que ela vai ultrapassar essa barreira. Então, queria muito ter conseguido pegar esse daqui, mas ficará então para ano que vem, infelizmente. Então, esta aqui será a minha TBR de dezembro. Middlemarch, obviamente, não vou finalizar em dezembro, mas todos os restantes eu pretendo sim lerem deste mês. Vamos ver, espero que dê certo. Então, esses daqui são os que eu pretendo finalizar. Vou conseguir? Não sei, pode ser que não, mas eu vou tentar, não é mesmo? Então é isso, pelos meus cálculos... Sem considerar essas duas leituras que acabaram ficando, né, de novembro, eu tenho 2.275 páginas para ler. Vamos ver quantas que eu vou conseguir finalizar, não é mesmo? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, compartilhar, deixa aqui também para mim nos comentários quais são os livros que vocês irão ler agora durante o mês de dezembro, se vocês vão continuar num ritmo de leitura um pouco mais acelerado, se vocês vão dar uma freada, curtir um pouco mais as festas, os momentos em família. Então comentem para mim também o que vocês acharam das minhas escolhas, se vocês se interessaram, né, pela leitura de algum desses livros, e é isso. Um super beijo e até mais!